presidente. Coronel Elcio, boa tarde. O senhor mencionou no início do seu depoimento que tem mais de 40 anos nas Forças Armadas ou Serviço Público como um todo? Mais de 39 anos nas Forças Armadas. Perfeito. O senhor ostenta aí, e merecidamente, o broche dos comandos do Exército, correto? Esse que eu estou utilizando é o das Forças Especiais. O senhor pode referir qual é o lema? Qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer maneira. Perfeito. Eu pedi porque as pessoas não conhecem bem a simbologia e é importante conhecer que para ter acesso a esse broche que está ali não é na lojinha do Paraguai aqui que a gente vai comprar. É um curso sério e eu tenho certeza que o senhor foi muito bem orientado. Mas isso, ao mesmo tempo, Coronel Elcio, me coloca numa posição difícil, porque é muito improvável que um cidadão com a sua formação, com a sua qualificação e com o senso de missão que o Exército Brasileiro desenvolve, tenha colocado a sua força em direito, em defesa do brasileiro e não tenha apresentado um resultado adequado. Então, se o senhor recebeu em algum momento a missão de comprar vacinas e de defender a vida dos brasileiros acima de qualquer coisa, essa missão não foi desincumbida corretamente. Nós temos um processo de negociação com a Pfizer que se arrastou por meses, e essa CPI já comprovou que nós poderíamos ter recebido um número significativo de vacinas a mais do que temos hoje. Um número que, por estimativa mais baixa, vai estar na casa dos 50 milhões de doses, algumas estimativas chegam a 130 milhões de doses. Então, para mim fica muito claro que o que Vossa Senhoria fez foi cumprir sua missão, conforme ela foi determinada. Então, no tocante a estimular protocolo de atendimento precoce, o senhor foi bem. Essa missão foi cumprida exemplarmente. E, efetivamente, quase todo brasileiro recebeu dezenas de vezes orientações no sentido do chamado protocolo precoce. Contratar remédios, sem dúvida nenhuma, isso foi bem exercido. Eu pergunto, mas a parte de vacinação, não. A parte de preparação dos nossos médicos, técnicos, enfermeiros, também não. O senhor foi membro titular, presidente da Agência de Desenvolvimento de Atenção Primária à Saúde, correto? Sim, senhor. Essa agência tinha orçamento e a missão de contratar médicos, prover médicos, salários dignos, regras da CLT, para que a gente pudesse avançar no atendimento à saúde pública brasileira, especialmente nesse momento de crise. Foi anunciado, se não estiver enganado, em abril de 2019. O senhor pode me informar se algum médico foi contratado pela agência nessa modalidade? Não, senhor. O senhor pode informar por quê? A diretoria que iria ocupá-la, haviam óbices jurídicos, não havia um concorde da consultoria jurídica do Ministério sobre o processo de nomeação e designação dessa diretoria, e isso aí demandou algum tempo para que fosse solucionado. Quando eu saí do Ministério, ainda não estava solucionado, senador. Foram 10 meses e não conseguimos contratar nenhum médico nessa modalidade que respeita o profissional da saúde. Coronel, na negociação com a Pfizer, que se arrastou por muito tempo, era o senhor o tomador de decisão, abaixo na hierarquia do ministro Pazuello, que só chega na negociação em dezembro de 2020, correto? A decisão cabia a ele, mas eu sempre o mantinha atualizado sobre as conversas e as negociações. O senhor Zoser Araújo era o representante do Ministério, do seu ponto de vista da análise jurídica do contrato? Era a consultoria jurídica do Ministério. Consultoria jurídica do Ministério. O senhor já conhecia o doutor Zoser Araújo? Eu o conheci quando cheguei ao Ministério. Ele foi nomeado para integrar como um assessor do ministro, então, na gestão do ministro Taixe. Perfeito. No momento em que o senhor fazia a fase final já de negociação, aquisição das vacinas, a gente estava ali já no começo do ano, a gente tem aqui uma comunicação do Ministério da Saúde, subscrita por Vossa Senhoria, falando da compra de vacinas para o mercado privado, onde o senhor copia a mensagem para BlackRock Holdings e BRZ Trade. Seriam 30 milhões de doses, salvo engano, onde o senhor, copiando, manifesta informação de interesse do governo brasileiro. O senhor Gustavo Silva Campolina é o que é endereçado. 33 milhões de doses, vacina AstraZeneca, aquisição pelo setor privado brasileiro. Nós estávamos em 22 de janeiro de 2021.
O Ministério da Saúde informa que não tem nenhuma objeção à aquisição dessas vacinas. Subscreve Vossa Senhoria, juntamente com o ministro da CGU, Wagner Rosário, e o advogado-geral, que à época era José Levi. Eu pergunto, essa manifestação aqui estava em consonância com o que a gente tinha em termos de legislação e principalmente em garantia do interesse do SUS? Porque se existiam vacinas passíveis de aquisição, por que o Ministério não adquiria? Porque essas vacinas não foram oferecidas ao Ministério. O que nós identificamos é que não seria uma ação concorrente com o SUS, mas que se somaria. Mais tarde também consultamos a AstraZeneca e identificamos que essa estrutura ela não era nominada oficialmente, oficializada pela AstraZeneca para comercializar a vacina. O senhor informou as autoridades competentes para a apuração da proposta fraudulenta? Nós solicitamos à Polícia Federal, assim como vários outros vendedores que vieram nos procurar, oferecendo quantidades enormes de vacina, 200 milhões, 400 milhões, no momento em que faltava vacina no mundo. O senhor, como tomador de decisão, assessor direto do ministro Pazuello, no envolvimento com o principal fornecedor de vacinas do mundo, que é a Pfizer. Me parece que os grandes programas de vacinação do mundo funcionaram basicamente à base de vacinas da Pfizer. Estados Unidos, União Europeia, você tem Israel, todos eles com vacinas da Pfizer. O Brasil postergou essa contratação. Ao longo desse processo, quais foram os motivos que Vossa Senhoria encontrou para postergar essa vacinação, essa contratação com eles? Senador, eu já havia colocado aqui anteriormente, foi inicialmente o fato do ineditismo dessa tecnologia. Não havia nenhuma vacina no mundo já sendo disponibilizada com a tecnologia de RNA mensageiro. Era uma tecnologia inovadora, o que aumentava o risco. Também, como eu coloquei anteriormente, a fase 3 de estudos clínicos. Na primeira oferta da Pfizer, ela julgava que já teria autorização do FDA para disponibilizar ao Brasil em outubro. Isso só se materializou em dezembro. E as cláusulas chamadas leoninas, que ela nos impunha, dentre elas, ela queria que o presidente da República assinasse, desde o memorando de entendimentos, o primeiro, que era vinculativo, para em 30 dias assinar o contrato, pedindo pagamento antecipado, e nesse primeiro memorando de entendimentos, ela já dizia que não garantia 100% da possibilidade de conclusão do desenvolvimento e de oferta da vacina. Essa questão que o senhor afirma agora, de pagamento antecipado, aparentemente não corresponde aos documentos que recebemos. O que recebemos é que a proposta da Pfizer tinha pagamento condicionado à aprovação pela Anvisa. O senhor está dizendo que não? O que eu me lembro das nossas conversas com o Carlos Murillo e com técnicos da Pfizer é que eles se comprometiam até a restituir o pagamento antecipado caso a Anvisa não aprovasse. Isso que eu me lembro. Se eu não me engano, era 15% do valor da dose. Eu vou fazer juntada, enfim, destacar, porque já estão aí os documentos mostrando que as propostas tinham pagamento condicionado à aprovação integral pela Anvisa. Coronel Elcio, foi o senhor que determinou o fechamento do Hospital de Águas Lindas, do Hospital de Campanha? O Hospital de Águas Lindas foi o único hospital de campanha que foi contratado pelo Ministério. Foi realizado um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Saúde de Goiás e a previsão inicial era de funcionamento por 3 meses. A Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde de Goiás, ela estava preparando e mobiliando uma estrutura permanente de alvenaria em Águas Lindas e essa é a situação ideal para o hospital de campanha, possibilitar estruturas permanentes. E eles solicitaram a prorrogação desse nosso acordo de cooperação técnica. Ela foi concedida por 30 dias e, em comum acordo, nós encerramos essa cooperação técnica e desativamos o hospital. Nós temos primeiro referir que o ministro Pazuello não sabia do fechamento do hospital e quem tinha determinado, só para deixar registrado novamente. Segundo, nós temos os documentos da Secretaria pedindo a renovação, a prorrogação da manutenção do hospital de campanha, e isso foi negado pelo Ministério da Saúde. Eles pediram por 90 dias, se eu não me engano, nós estudamos a situação, dialogamos com eles e concedemos por 30 dias, senador. E o senhor achou que foi adequado 30 dias? Foi em comum acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Foi em comum acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Sim, senhor. Secretário Ismael. Perfeito. O senhor mencionou ao longo do seu depoimento que a adesão ao consórcio COVAX, no menor percentual disponível, foi uma decisão sua. Foi isso mesmo? Não, senhor. Foi uma decisão do ministro
ouvindo a todos os técnicos, baseado em uma nota técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde, onde se pretendia abordar o público prioritário, que seriam os idosos, e considerando, dentre vários aspectos, que nós já teríamos a garantia de 100,4 milhões de doses da AstraZeneca produzida pela Fiocruz, com mais a produção de vacina nacional, com produção do IFA nacional de mais 110 milhões no segundo semestre deste ano, além das tratativas que tínhamos com o Butantan. E eu coloquei também que, como referência, a vacina contra a influenza, nós adquiríamos 90 milhões de doses ao ano. Só para ressaltar, o senhor disse que teve a nota técnica. O senhor sabe dizer quem subscreveu essa nota técnica, recomendando a contratação do menor percentual Não, senhor, disponível? mas foi feito um estudo considerando esse público prioritário, considerando as outras vacinas também. Quem eram os técnicos que assessoravam Vossa Excelência no momento que fazia essas tratativas todas, tão relevantes para a saúde pública? Nós tínhamos técnicos da Secretaria de Vigilância e Saúde, por vezes os secretários, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Insumos Estratégicos em Saúde, da Agência Internacional Algum de Saúde. deles defende a contratação de vacinas? Porque Todos defendiam a que o contratação de vacina, tanto é que trabalhávamos também dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde, com técnicos da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações. Por vezes consultoria jurídica, por vezes o Departamento de Logística em Saúde, para a gente operacionalizar a distribuição, o armazenamento dessa vacina. Só para ressaltar, porque talvez tenha dificuldade aí na matemática mesmo. O senhor está me dizendo que optou por adquirir no consórcio uma quantidade menor de vacinas, porque existiria a produção nacional de vacinas, existiria a produção de IFA nacional e nós teríamos a Fiocruz produzindo uma quantidade considerável de vacinas. É essa a afirmação que o senhor faz? O Butantan também, e nós continuamos em tratativas bilaterais com Pfizer, com Janssen, com Moderna e depois com a União Química e a Precisa Medicamentos para as vacinas, respectivamente, Sputnik V e da Covaxin. É razoável imaginar que o senhor entende que esse lapso temporal aí tinha gente morrendo, né? Sim, senhor. Por isso que a nossa prioridade era adquirir a maior quantidade possível, no menor prazo, com a segurança e eficácia garantidas pela Anvisa. Como é que alguém tem como prioridade adquirir a maior quantidade no menor prazo, não responde a respostas comerciais e faz adesão no menor percentual? Eu estou fazendo um apelo à lógica. Eu compreendo perfeitamente a narrativa que Vossa Senhoria apresenta aqui, é plenamente legítima, justificável, o senhor hoje é uma figura que está sob escrutínio público, mas, de novo, não há compatibilidade entre o que o senhor fala. Como é que o senhor me diz? A minha missão era comprar o maior número de vacinas com a maior segurança, na maior velocidade possível. Essa fala, ela é absolutamente compatível com a sua história de vida e com o lema que o senhor jurou seguir. Mas a sua prática não. Porque, na prática, nós não compramos a maior quantidade de vacinas disponíveis, nós não compramos da forma mais rápida possível. E as pessoas morreram. A gente poderia ter menos gente morrendo. Esses são os fatos. E se a gente não consegue visualizar os fatos, entendê-los, para que a gente não repita mais esse tipo de erro, a gente não está fazendo nada aqui. Então, é muito importante. E, por último, só para não ultrapassar o tempo, o senhor conhece certamente o EpiCovid, né? O inquérito epidemiológico da Universidade de Pelotas, que foi financiado pelo governo federal. Sim, senhor. Essa iniciativa começou ainda na gestão do ministro Mandetta e nós colhemos os resultados dela. Havia, em paralelo, iniciou praticamente quando ele acabou o PNAD Covid com o IBGE e agora materializado o Previcov com o IBGE também. Previcov foi desenvolvido o projeto e só acabou lançado agora com Queiroga, mas toda a preparação foi da equipe da qual Vossa Senhoria fazia parte, correto? Sim, senhor, capitaneada pela Secretaria de Vigilância em Saúde. O senhor pode informar para a comissão e para os brasileiros por que o EpiCovid, que investigou, entrevistou e testou 100 mil brasileiros a um custo de 12 milhões de reais, 100 mil brasileiros, 12 milhões de reais, foi descontinuado, e em troca disso nós temos agora o Previcov, que vai testar 211 mil brasileiros a um custo de 200 milhões de reais, contratando o laboratório privado, contratando um call center privado. O senhor pode explicar para a gente o que o antecessor não pôde explicar? Eu não tenho esses dados. Eu solicito que seja solicitado ao Ministério da Saúde, eu não disponho desses dados, mas o EpiCovid, ele teve como prorrogação o PNAD Covid pelo IBGE. Eu não tenho mais perguntas, senhor presidente, apenas reafirmo. É importante que a fala
seja compatível com os fatos. É lamentável que a gente tenha um esforço tão grande por parte de um homem que tem uma carreira séria, brilhante, para tentar tapar o sol com a peneira e esconder o fato concreto, que é de que o governo federal tinha uma outra linha de ataque à pandemia, uma linha que não funcionou, uma linha que não tinha base técnica, e que a equipe que ainda hoje permanece no Ministério é uma equipe que vai contra a ciência consensual no mundo. Parte de princípios totalmente equivocados e imagina que o Brasil 15 segundos. é o único país correto e o mundo inteiro está errado. E, evidentemente, isso não é verdade.